Olá, seja muito bem-vindo a esse curso de gerenciamento de arquivos e pastas. Eu sou o professor Maurício Francischini, professor de informática do Gran Curso. Você está vendo aí na tela então. Nós estamos falando então sobre um curso bem específico que é gerenciamento de arquivos e pastas. A gente vê esse tipo de curso, claro, quando a gente fala de Windows. Lá a gente tem que falar sobre arquivos e pastas, porque a gente trabalha com um explorador de arquivos. No entanto, aqui nós vamos falar especificamente porque há editais que colocam o tópico específico, gerenciamento de arquivos e pastas. E aí nós vamos trabalhar aqui alguns conceitos a respeito disso. Claro que quando a gente fala de gerenciamento de arquivos e pastas, a gente tem que saber o seguinte: para acessar os arquivos e pastas no computador, a gente precisa de softwares específicos que fazem isso, que são os chamados gerenciadores de arquivos. Eu quero que você veja lá na tela, olha lá então. Nós temos os gerenciadores de arquivos. Então é um tipo de software, eles são utilitários, né? A categoria deles, eles são softwares utilitários. E nós temos vários. Eu vou citar aqui os principais que a gente costuma trabalhar, que é o Windows Explorer. Só que esse nome Windows Explorer foi até o Windows 7. Depois ele passou a se chamar Explorador. Do Windows 8 em diante. Windows 8 e o Windows 10, ele passou a se chamar Explorador. Mas nós temos também, isso, os dois, é claro, são para o Windows, mas nós temos o Conqueror, que é o gerenciador para Linux. Disco ou dos meus discos no computador. Sejam eles discos que estão fixos, sejam eles discos removíveis. Então a gente começa a entender aqui que para trabalhar com os arquivos, esses arquivos estão no disco. Esse disco pode ser um disco local, que está fixo na sua máquina. Esse disco pode ser um disco que é da rede, né? Vai ser um disco rígido da rede, mas ele pode ser também um disco removível, como um pendrive, um HD externo, uma mídia removível. Nós vamos também ter outro conceito aqui que é importante quando a gente fala sobre gerenciamento de arquivos. Olha lá na tela. Você tem que saber que no gerenciamento de arquivos, tá? Quando a gente trabalha no Windows, ele não é case sensitive. O que significa isso? Não é case sensitive. O que é esse case sensitive? Ele não faz diferença entre maiúsculo e minúsculo. Então, se você cria um arquivo com o nome todo em minúsculo, tá? Ele não tem diferença se você está criando com um nome maiúsculo. E aí um conceito importante que a gente precisa saber a respeito de gerenciamento de arquivos e pastas. Anote isso. Presta bastante atenção. Não é possível criar mais de um arquivo dentro da mesma pasta. Isso mesmo, olha aqui para mim. Não é possível criar mais de um arquivo com o mesmo nome dentro de uma pasta. Veja só, não é possível criar mais de um arquivo com o mesmo nome dentro de uma mesma pasta. Tá legal? Tem que ser com o mesmo nome. E aí que está o problema. Por quê? Qual o problema? Olha aqui para mim. É o seguinte, nós temos no Windows essa característica de não ser case sensitive. Então, olha o que acontece ali na tela. Se eu crio uma pasta, eu estou dentro da pasta, tá? Essa pasta 1, e aqui dentro eu crio um arquivo que é carta
ponto docx. E aí eu vou criar agora um outro arquivo. E é carta.docx. O Windows não vai deixar criar este outro arquivo. Por quê? Porque eu estou criando dois arquivos com o mesmo nome. Mas, professor, o de baixo está em letra minúscula. Mas o Windows, ele não é case sensitive. Então, ele não faz diferenciação entre letra maiúscula e letra minúscula. Então, para ele, aquilo ali é o mesmo nome de arquivo. Ele não vai deixar. Tá legal? Muito bem. Agora, olha que importante. Nós estamos falando de gerenciamento de arquivos, então nós vamos falar da maneira geral. Como assim? Nós acabamos de falar do Windows. Agora nós vamos falar sobre o Linux. O Linux é case sensitive. Anote isso. Olha lá na tela. Então isso significa que ele diferencia letra maiúscula de letra minúscula. Nesse cenário que nós vimos aqui, nós estamos falando do Windows, tá bom? Então você viu que aqui no Windows isso acontece. Agora, se fosse Linux, tá legal? Ele ia deixar criar o carta.docx, ele ia deixar criar o outro carta.docx minúsculo, tá bom? Então é muito importante saber esse conceito a respeito de gerenciamento de arquivos. Mais um último conceito que é bem importante para a gente. Olha só o que acontece. Os caminhos dos endereços dos arquivos, eles têm diferença se você está trabalhando no Windows ou no Linux. No Windows, o que acontece? Os caminhos aqui, o Windows usa barras invertidas, tá? Ele usa barras normais, tá? Então lá eu não uso a letra para representar unidades de disco. Eu uso só uma barra. Então o C ali é representado por uma barra. E aí nós temos então barra home, que seria semelhante a C dois pontos usuários, barra fulano, barra contas. Veja que eu não estou usando barras invertidas, eu estou usando barras normais. Então, para você memorizar, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, tá? Vamos ver se a gente consegue desenhar aqui com a canetinha, usando então uma cor diferentezinha aqui. Olha só, no Windows ele vai usar barra invertida. No Linux ele vai usar barra normal, certo? Muito bem. Agora vamos voltar para a nossa canetinha vermelha. E aí você põe assim, ó. Windows, barra invertida. Linux, barra normal, tá bom? E aí você não esquece mais a barra invertida para o Windows, a barra normal para o Linux. Uma memorização mnemônica aí para você memorizar. Bom, quando a gente trabalha com a parte de gerenciamento, a gente então precisa se conscientizar das principais do Windows, que é o foco do gerenciamento de arquivos na maioria dos concursos. E aí eu queria trazer para você o seguinte:
Quando a gente trabalha com Windows, a gente precisa saber quais são as principais pastas do Windows, porque isso costuma cair em prova na parte de gerenciamento de arquivos. Então, rapidamente, eu queria que você olhasse as principais pastas de arquivos do Windows. Olha lá então. Nós fazemos isso então da seguinte forma: C dois pontos barra invertida é a pasta que a gente chama. Uma coisa que é importante você saber, que pasta é a mesma coisa que diretório, tá? Então, às vezes a gente fala diretório, pasta, às vezes o examinador tem mania de usar diretório quando está falando de Linux e pasta quando está falando de Windows, mas ele pode usar também diretório em Windows, tá? E pastas em Linux. Então é só para você se familiarizar, é a mesma coisa. Mas aqui eu vou chamar de pasta, tá bom? Mas olha só, olha lá então, o C, olha o que ele é. Ele é o diretório mais arquivos e pastas vão estar aqui dentro do diretório C2 O que isso significa? Que quando você instala o Windows, ele já cria para você essa pasta aqui. Tá? Ele vai criar exatamente essa pasta, esse C, essa unidade de disco, para poder armazenar todo o resto aqui. É uma configuração padrão. Isso pode ser alterado, tá legal? Muito bem, mas aí nós temos outro, olha lá. São poucas pastas, tá? São poucas pastas aqui no Windows, é bem tranquilo. E aí nós temos o C2 barra arquivos de programas. Bom, os arquivos de programas aqui são instalados, então, armazena programas ou softwares, né? Instalados pelo usuário. Então é aqui em arquivos de programa que toda vez que você instala um programa, ele vai instalar aqui, tá? Professor, mas pode mudar? Atenção, olha aqui. Arquivos de programa é uma configuração padrão na instalação de um software, mas o usuário pode instalar em outra pasta se ele quiser. Tá legal? Muita atenção. É possível então instalar programas em outras pastas que não são arquivos de programa. Uma outra observação importante: aqui em arquivos de programa ficam os arquivos de instalação do programa. São os arquivos que vão fazer o programa funcionar. Que programa? O Microsoft Word, o Microsoft Excel, e todos os outros que você instalar na sua máquina. Tudo vai ficar aqui. E aí, se você excluir uma dessas pastas ou arquivos dentro dessas pastas, o seu programa pode não funcionar adequadamente, ou pode até não funcionar. Tá? Isso é importante. Então, excluir arquivos da pasta do Word e salvar ali dentro de arquivos de programa? Posso também. Outra observação importante: desinstalar um programa. Para desinstalar um programa, não basta vir em arquivos de programa e excluir aquela pasta. Por quê? Porque ao instalar um programa, o Windows faz todo um mecanismo de mapeamento de arquivos e bibliotecas daquele programa dentro do sistema. Então, quando você apenas exclui aquela pasta, ficam lixos ali dentro do sistema. Então você precisa desinstalar o programa por meio do painel de controle na parte de programas e recursos. E você desinstala, porque aí o Windows vai recolher todos os programas, todos os
E aqui então ficam as pastas pessoais de cada usuário. O Windows cria algumas pastas que ficam dentro da pasta pessoal. Por exemplo, né, se eu tenho lá o usuário fulano, então ele vai criar C:/usuários /fulano. Só que dentro de fulano, por padrão, ele vai criar uma série de pastas pessoais, como é o caso de documentos. Aqui são pastas vai criar músicas, vai criar vídeos, vai criar links. Então, assim, são algumas pastas pessoais padrão, pastas, viu? Pastas, cuidado. Por que eu estou falando, dando tanta ênfase? Pastas pessoais. Porque nós vamos ver já já o assunto chamado bibliotecas. E aí isso vai confundir com as pastas. Então essas pastas ele cria no disco, são pastas físicas que existem lá no disco, tá? É um mapeamento físico dentro do disco. Ok, beleza. Então o Windows vai lá e cria essas pastas pessoais para cada usuário. Aí depois nós vamos ver as bibliotecas, que é o próximo assunto, já já a gente vai falar sobre isso, tá bom? Muito bem, então essa é a pasta usuários, muito importante. Vamos lá para frente agora. Nós temos também a pasta C:/Windows. E aí, dentro dessa pasta Windows, aqui ficam os arquivos de instalação e execução do Windows. As bibliotecas, DLLs e tudo mais. Além disso, aqui também ficam os programas nativos do Windows. Tá? Muito importante. Que tipos de programas nativos nós temos? Nós vamos ter aqui o explorador, calculadora, tá? Temos aqui o desfragmentador e assim por diante, só para você saber, né? Paint e aí vai. Tá? Esses são programas nativos do Windows, eles já estão lá dentro do Windows, já vêm instalados no Windows, não é o usuário que instala, são programas de fábrica. Cuidado, olha só, existe o Microsoft Office, que é o pacote de escritório da Microsoft. Embora seja da Microsoft, ele não é nativo do Windows. Isso é um programa que você adquire à parte do Windows. Você tem que instalar na sua máquina, então, portanto, ele não é de fábrica e ele não vai estar aqui em C:/Windows, como já caiu várias vezes em prova. Tá? O Microsoft Office fica instalado lá em arquivos de programas, porque ele é um programa instalado pelo usuário. Ok? Muito bem, então bola para frente agora aí. Vamos lá, nós vamos ver agora o seguinte, nós vamos dar uma olhadinha agora nas bibliotecas. E aí eu quero que você então dê uma olhadinha lá no explorador de arquivos, que nós estamos aqui com ele, tá? Que é este daqui. Esse é o explorador de arquivos, você já conhece muito bem. E aí nós estamos vendo que este, não diria pasta, tá? Pode chamar de pasta ou não, mas esse endereço chamado este computador, ele já foi chamado de meu computador, no Windows 8 é computador, no Windows 7 também, e agora este computador. Quando você clica aqui, ele vai mostrar para você aqui então o que? Especialmente ele vai mostrar para você, vou clicar nele novamente, quando você clica nele, ele mostra para você o que? Especialmente as unidades de discos.
eu tenho a unidade de disco local, eu tenho uma unidade removível de CD, tenho uma unidade de rede, poderia ter também aqui uma outra unidade removível tipo pendrive e assim por diante, tá ok? Então é muito importante a gente saber então que existe. Olha só, ainda neste computador ele mostra para mim algumas pastas pessoais do usuário em questão, aquelas que eu já falei, algumas delas, né? Ó, área de trabalho, desktop, imagens, documentos, músicas, downloads, vídeos, como você está vendo aí, todas essas aqui. Mas o que eu quero trabalhar com você? Eu quero trabalhar um assunto que tem caído muito em prova, que são as bibliotecas. As bibliotecas, elas são então um recurso, e aqui eu quero que você preste bastante atenção. As bibliotecas são apenas um recurso de exibição. Elas são um recurso virtual. Elas não existem fisicamente e elas só existem aqui no Windows Explorer. Isso é muito bom, muito importante você saber, tá? Elas não existem no disco, não tem lá uma pasta biblioteca. Então, atenção, olha para mim. As bibliotecas não são pastas, tá legal? Anota isso. As bibliotecas não são pastas. Olha, elas são o que então, professor? Elas são apenas uma exibição. É virtual, é um modo de exibir que ele mostra para você. Mas como que é esse modo de exibir? E aí que é importante, eu quero que você saiba. Olha para mim, é o seguinte, olha aqui, ó. As bibliotecas, elas reúnem em um mesmo lugar, exibem em um mesmo lugar arquivos de diferentes pastas. Tá legal? Muita atenção, olha só, vou repetir. Elas exibem em um mesmo lugar arquivos de diferentes pastas. Então, por exemplo, eu tenho as minhas imagens. Aí eu tirei fotos, aí salvei, viagem para Maragogi. Aí salvei lá numa pastinha. Não está dentro da pasta imagens. Salvei lá em algum lugar no meu disco, lá no C2 viagem para Maragogi. Aí depois fiz lá a viagem para Disney. Passei no concurso, fiquei, tive uma graninha melhor, viagem para Disney agora. Olha só que bacana, hein? Então, essas pastas em que eu tenho ali as minhas imagens, que não estão dentro da pasta imagem, estão separadas, eu posso mapeá-las para fazerem parte da biblioteca imagens, e aí quando eu clico na biblioteca imagens, eu vejo as imagens da pasta imagens, as imagens da pasta viagem para Maragogi, da pasta viagem para Disney e assim por diante, tudo no mesmo lugar. Isso que são as bibliotecas. Ok? Então veja só, elas são um recurso de exibição para exibir no mesmo lugar arquivos de diferentes pastas. Elas não existem fisicamente. Isso significa o seguinte, que quando eu crio uma biblioteca, então eu criei uma biblioteca. Olha lá na tela então. Nós temos aqui, por exemplo, a biblioteca imagens ou documentos. Criei a biblioteca documentos. E aí mapeio uma pasta. Por exemplo, mapeio para a biblioteca documentos uma pasta lá que é uma pasta cartas, né? C2 cartas. Tudo que tiver dentro de cartas vai ser visualizado aqui na biblioteca documentos. Só que nenhum arquivo da pasta cartas se moveu para cá. Não é isso. Eles continuam lá no mesmo lugar. Então as bibliotecas não movem os arquivos do lugar de origem, continuam no mesmo lugar. Isso é importante saber também, tá? Os arquivos continuam no lugar de origem. As bibliotecas não são pastas físicas. Elas são apenas um recurso virtual de exibição. Elas não existem fisicamente, tá bom? Então isso é muito importante saber. Por quê? Porque isso cai em prova, essa característica. Agora uma outra coisa que é importante você saber, olha lá. Quais são as principais bibliotecas que existem? Então, as bibliotecas do explorador. Nós temos documentos, imagens, músicas e vídeos. Essas são as 4 bibliotecas padrão. Agora, o que você precisa saber e que é importante aqui para você saber? Atenção, olha aqui para mim.
é possível criar novas bibliotecas. Isso você tem que saber. Você pode criar novas bibliotecas. Outra, é possível excluir essas bibliotecas também, inclusive as bibliotecas padrão. Outra, é possível incluir nas bibliotecas outras pastas. Então eu posso, por exemplo, olha só o que é interessante. Nós vimos que nas pastas pessoais dos usuários são criadas algumas pastas por padrão, né? O Windows cria. E a gente viu que ele cria a pasta documentos. Bom, se eu tenho a pasta documentos, a imagem documentos vai vincular qual pasta é ela? A pasta documentos. Se eu tenho a pasta música que ele criou, né, por padrão, na biblioteca música, qual pasta que ele vai vincular? Ele já faz por padrão. Ele já vincula as pastas pessoais do usuário. Só que o usuário pode incluir outras pastas nas bibliotecas. Como é que ele faz isso? Olha lá então. Eu posso então incluir outras pastas na biblioteca, clicando então com o botão direito do mouse sobre a biblioteca, propriedades, e aí peço adicionar. Adicionar o quê? Eu vou adicionar uma pasta, uma outra pasta qualquer. Por exemplo, eu posso vir aqui e adicionar a pasta downloads. E aí ele vai lá, inclui pasta downloads. E aí quando eu clico aqui e vejo em documentos, ele vai mostrar então para mim, na biblioteca documentos, os arquivos da pasta do usuário, documentos, e da pasta downloads. Tá? Então ele está pegando de duas pastas aqui que nós temos. Então isso que é importante você saber. Claro que eu posso também chegar e remover, se eu quiser, né, essa pasta de lá. Clico aqui e remover e aplico. Veja, já deixou de exibir, não exibe mais aqui para mim os arquivos da pasta documentos, tá certo? Então eu posso adicionar novas pastas à minha biblioteca. O que de fato contém os arquivos na biblioteca são as pastas, tá? Então é importante você saber isso. Agora, o que você excluir aqui na biblioteca, ele vai excluir lá na pasta original. Atenção! Se eu mexo num arquivo aqui na biblioteca, ele vai mexer lá na pasta original. Tudo que eu fizer, tá legal? Isso é importante saber. Muito bem. Ok, eu queria também tratar um último assunto sobre gerenciamento de arquivos e pastas. Olha lá, nós vamos falar o seguinte. Para finalizar, eu quero falar sobre algo que é muito importante, que é a lixeira. Lixeira armazena arquivos excluídos, tá? Quando você exclui um arquivo por padrão, esse arquivo vai parar em lixeira. Como é que eu excluo um arquivo? Olha só então o que nós temos, olha lá. Excluir arquivos. Quando eu excluo um arquivo para ele ir para a lixeira, eu excluo pressionando então delete ou delete. Eu excluo arrastando para a lixeira. Ou eu excluo com o botão direito do mouse e excluir. Todos esses três procedimentos vão excluir o arquivo e vão mandá-los para a lixeira. Só que nesses três procedimentos há exceções. Tá? Há exceções. Por quê? O arquivo, mesmo que você faça esses três procedimentos que você está vendo aí, que você acabou de ver na tela, pressionar delete, arrastar para a lixeira ou clicar com o botão direito e excluir, mesmo que você faça esses três procedimentos, tá? O que vai acontecer? Existem três situações que ele não vai mandar para a lixeira. Ele vai excluir definitivamente. Olha lá, nós temos o seguinte. Então, exceção. Quais são elas? Então, a exceção é exclui definitivamente.
Então, como que ele exclui definitivamente? 1. Arquivos do pendrive. Então, se um arquivo é do pendrive, ó, não estou falando de disco externo, HD externo, não. Se você clicar em HD externo para excluir, ele vai para a lixeira. Agora é pendrive, tá bom? Ou cartão de memória, né? Esses SD card. Olha lá o próximo. Arquivos da rede. Também vai ser excluído definitivamente. Terceiro e último, quando a lixeira estiver cheia. Então, nesses 3 casos, tá? Arquivos do pendrive, arquivos da rede, ou seja, compartilhamento da rede, e a lixeira cheia, quando você manda excluir aquele arquivo, vai ser excluído definitivamente. Vejam que eu estou falando de procedimentos de exclusão, ou seja, procedimentos que eu mando para a lixeira. 3 exceções que ele não vai mandar para a lixeira. Agora nós vamos ver uma outra forma de excluir o arquivo, que é excluir definitivamente, que é não mandar o arquivo para a lixeira, mas excluir de vez. Olha só como é que é, olha lá. Então é excluir definitivamente. Ou seja, não vai para a lixeira, tá? Qual é? É o seguinte. Você vai pressionar Shift e vai fazer qualquer um desses 3 procedimentos aqui. Então, se eu pressionar Shift e pressionar Delete, vai excluir definitivamente. Se eu pressionar Shift e arrastar para a lixeira, vai excluir definitivamente. Se eu pressionar Shift e clicar com o botão direito e excluir, vai excluir definitivamente, ok? Então, muito bem, isso aqui é a parte então da lixeira, que também é gerenciamento de arquivos e pastas, tá certo? Então nós vamos ficar por aqui nesse curso, espero que você tenha aprendido bastante sobre gerenciamento de arquivos e pastas. Até a próxima aula.